Neste vídeo eu vou falar sobre leilão extrajudicial. Meu nome é Alex Candiotto, sou assessor em arrematações, assessor em leilões. Leilão extrajudicial. Como o nome já sugere, o leilão extrajudicial ele não precisa de um processo judicial. Sim, de uma forma bem objetiva, já te esclarecendo este ponto. Então, como que ele acontece? Ele acontece da seguinte forma. Existe no Brasil uma legislação que autoriza este formato, que é a Lei 9.514 de 97. Esta legislação fala o seguinte para nós. De uma forma prática, eu te conto que quando nós financiamos um imóvel, fazendo uso de um banco para fazer o pagamento deste imóvel, nós fazemos uso desta lei que eu acabei de comentar, a 9.514 de 97, que é a Lei de Alienação Fiduciária. Ou seja, se você vai comprar um imóvel de R$300 mil e dará uma entrada de R$100 mil, os R$200 mil você toma emprestado num banco, por exemplo, Caixa Econômica. Então, a Caixa Econômica empresta os R$200 mil para você adquirir esse apartamento, esse imóvel, essa casa. Este financiamento será pago em diversos meses, mensalmente com a parcela. A alienação fiduciária será gravada na matrícula do imóvel. Então, abrindo um parênteses para você, matrícula do imóvel é o documento que informa que você é o proprietário desse imóvel, que você adquiriu esse imóvel. Não entrarei aqui no tema propriedade e paralelo em relação à alienação fiduciária, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que quando você faz um financiamento, você paga parte do imóvel, usa um crédito bancário para comprar este imóvel, existe lá na matrícula do imóvel uma informação dizendo o seguinte, que você que adquiriu esse imóvel fez uso de um crédito bancário e este imóvel então está alienado a um banco que lhe concedeu esse crédito. Pois bem, entendendo isso, então agora vamos explicar como que acontece o leilão extrajudicial. Uma vez que esse banco concedeu o crédito para você, existe um contrato agora formalizado que você fará o pagamento mensal dessas parcelas. Em caso de inadimplência, ou seja, deixou de pagar parcelas do financiamento, esse banco, fique atento. O que eu quero te dizer, infelizmente, quando se financia um imóvel, as pessoas não sabem disso, ou a grande maioria não sabe que o banco, para tomar este imóvel daquele que adquiriu por meio de um financiamento, ou seja, do financiado, não precisa de um processo judicial. Vou repetir para você. Imagine que este imóvel foi financiado em 240 meses. Foi feito o pagamento de um ano já de financiamento. E agora, na 13ª parcela, infelizmente não foi possível fazer o pagamento, atrasou. A 13ª, a 14ª, a 15ª. 3 parcelas em atraso. O que o banco pode fazer neste caso? Ele pode notificar o devedor dizendo, olha, você tem que pagar em 15 dias, que a gente chama tecnicamente de purgar a mora. Ou seja, não fazendo isso, sendo notificado, o banco, em função das parcelas em atraso, não precisará entrar com uma ação para dizer para você, olha, você vai perder este imóvel, venha se defender no processo. Isso não acontece. É um procedimento extrajudicial de notificação para que você pague as parcelas em atraso. Não acontecendo o pagamento, este imóvel poderá e ele irá para um leilão. Então vamos voltar um pouco agora. 3 parcelas em atraso, não conseguiu fazer o pagamento, o banco vai fazer uso do registro de imóveis, do cartório de registro de imóveis, onde a matrícula do seu imóvel está registrada. Então o banco vai pedir para esse cartório, falar, mande a notificação de purgação da mora para o financiado que está com 3 parcelas em atraso. Já abrindo um outro parênteses aqui,
Eu falo 3 parcelas, mas não existe uma regra de quantas parcelas precisam estar em atraso. Ou seja, inadimplência com uma parcela já é inadimplência. Esse banco já pode se movimentar para notificar o financiado para que ele pague no prazo estabelecido. Então, voltando. O banco manda essa ordem de serviço para o cartório onde a matrícula do seu imóvel está registrado, para que você, então, seja notificado para purgar essa mora. O financiado sendo notificado, ele tem o prazo para fazer isso. Ele não fazendo isso, haverá um processo administrativo no cartório certificando toda essa situação que houve a intimação, essa intimação ultrapassou o prazo e ainda não teve esse pagamento. Na sequência, esse cartório agora, ele direciona isso, inclusive, para o banco, dizendo, olha, não houve a purgação da mora, esse imóvel está em atraso, ato contínuo. Então, na sequência, o banco ele vai direcionar esse imóvel agora para um leiloeiro que está previamente cadastrado e ele fará o trabalho do leilão. Uma vez, então, não realizado o pagamento dessa parcela em atraso, o banco direcionando para o leiloeiro ele vai agora divulgar nas plataformas o leilão extrajudicial. Veja, como eu expliquei, por que então leilão extrajudicial? Porque a origem dele não é de um processo judicial. Ou seja, existe a legislação que autorizou que aconteça um leilão extrajudicial. O leiloeiro agora ele vai indicar as datas desse leilão, ok? Primeiro leilão, segundo leilão e quais serão esses valores. O banco automaticamente direcionará para o leiloeiro informando que o primeiro leilão será pelo valor da avaliação desse imóvel. No contrato de financiamento, ele existe a indicação do valor de avaliação, inclusive para fins de leilões. Esse vai ser o valor do primeiro leilão. O segundo leilão ele é pelo valor da dívida mais as despesas. O que é esse valor da dívida? O valor da dívida é a soma das parcelas em atraso e das parcelas vincendas, ou seja, é o quanto precisa para quitar esse financiamento. Esse será o valor do segundo leilão. Essas datas que serão indicadas no edital, elas podem acontecer com um prazo maior ou menor, ou às vezes no mesmo dia. Vai depender da orientação e de como que esse leiloeiro irá direcionar esse edital. A legislação estabelece uma regra para isso, dos prazos para serem inclusive estabelecidos, então é interessante e obrigatório ficar atento ao edital. O que esse edital do leilão extrajudicial está orientando? Sobre as datas e os prazos estabelecidos e os valores estabelecidos para o primeiro e segundo leilão. Avançando agora, o leilão extrajudicial, aquele devedor não pagou as parcelas que estavam em atraso. Agora, inclusive, caso ele queira não perder esse imóvel, ele precisará pagar o valor integral da dívida, inclusive concorrendo com quem quiser arrematar esse imóvel. Ou seja, agora não é mais só o valor das parcelas em atraso, e sim o valor integral dessa dívida. Pois bem, fomos para o leilão, tem a primeira data e a segunda data do leilão. Primeiro leilão não vou participar porque o valor está um pouco mais alto, vou aguardar o segundo. Participei do segundo. Aqui é importante verificar a forma de pagamento. O edital vai falar para você se você pode pagar à vista e financiado. Dependendo do banco, por exemplo, Caixa Econômica, você pode às vezes usar até FGTS para fazer esse pagamento. E às vezes com uma entrada de 5%. Mas isso dependerá de cada banco que está levando esse imóvel a leilão. Realizado a análise do edital para verificar a forma de pagamento, então agora se prepare para o leilão. E se você precisa fazer financiamento para arrematar o imóvel, faça a análise desse crédito junto ao banco que vai fornecer esse crédito antes do leilão, para que quando você arremate, você já esteja com o crédito aprovado. Outro ponto aqui, o banco que está levando esse imóvel a leilão, o edital ele vai direcionar que a ideia é que, caso você faça uso de financiamento, use o banco que está levando o imóvel a leilão. Por exemplo, se o Itaú está levando esse imóvel a leilão,
Busque financiar pelo Itaú. Assim você vai evitar problemas. Existe a possibilidade de financiar por uma outra instituição? O edital vai contar isso para você, mas a burocracia é maior e eu oriento a evitar isso. Então, sempre busque financiar por meio daquela instituição que está leiloando este imóvel e ver se o edital autoriza isso. Agora vou participar do leilão. Agende a data, habilite-se no leiloeiro e faça o cadastro nesse leiloeiro para que você esteja apto a dar o lance. Hoje os lances, como eu já falei em outros vídeos, ele pode ser presencial ou online, ou seja, existem leilões híbridos. Então habilite-se no leilão, no leiloeiro, para que você possa ingressar na plataforma e estar no ambiente de leilão para dar os lances. Deu o lance, se tornou vencedor, na sequência haverá o pagamento da comissão do leiloeiro, que estará indicado no edital, qual será esse valor, normalmente 5%. Fazendo o pagamento da comissão e da arrematação, na sequência haverá a emissão do documento que transformará você agora, então, como arrematante e depois o proprietário. O que acontece na sequência? Você vai ter essa ata da arrematação. Feita a ata da arrematação, na sequência você vai ter uma escritura pública de compra e venda. Sim, o leilão é como se fosse uma compra e venda. Se você pagou à vista, na sequência será feita uma escritura pública de compra e venda. Depois, com essa escritura pública de compra e venda, vai no registro de imóveis e faz a transferência dessa matrícula deste imóvel para você. Lembrando, no Brasil, só é proprietário de imóvel quem está com o nome na matrícula do imóvel. Fique atento. Se você fez o pagamento por meio de financiamento, ao invés da escritura pública, haverá um contrato. Com esse contrato formalizado, esse contrato ele é levado a registro depois. E esse imóvel, inclusive, ficará alienado a essa instituição que assessorou você no pagamento desse imóvel. Inclusive, devendo ser o banco que levou esse imóvel a leilão. Fique sempre atento às despesas. Quais são as despesas que o edital está indicando que você, arrematando, estará assumindo? As despesas Propter-Rem, que são as próprias do bem, IPTU, condomínio. O que o edital está falando? Que este imóvel será sem ônus ou você assumirá essas despesas? Fique atento ao edital para você não ter nenhuma surpresa ruim. E depois da arrematação, você já está com esta matrícula e normalmente na assessoria, inclusive, nós começamos o procedimento antes. Que procedimento? Da emissão na posse. Pois você arrematou o imóvel, agora você está a caminho ou já é o proprietário, mas existe a posse. São situações diferentes, ou seja, possivelmente alguém estará neste imóvel. Agora você precisará adotar a medida cabível para retirar quem está nessa posse e se emitir nesta posse. Esse procedimento pode ser começado, inclusive, antes de estar com a matrícula em mãos, notificando, buscando conversar com quem está nesse imóvel para criar um prazo de desocupação. Não sendo possível, depois que a matrícula estiver no seu nome, aí sim, você ingressará com uma ação, por meio da assessoria de um advogado, a ação de emissão na posse. A legislação autoriza e resguarda isso para você, com um prazo para que quem estiver na posse seja informado que precisará sair no prazo, por exemplo, até 60 dias. Se ele não fizer isso, o oficial de justiça irá lá para pegar essa chave e retirar quem está na posse indevida agora, porque você é o proprietário deste imóvel. E agora, uma vez emitido na posse, sendo o proprietário, a decisão é sua se é moradia, é investimento, mas fique sempre atento aos detalhes do leilão. E lembre-se, arremate com segurança.